A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus, mais um podcast da Escola Bíblica Dominical, estudar mais uma lição da nossa revista Homens dos quais o mundo não era digno, essa lição muito abençoada que estamos estudando, e nós já estamos na lição de número 5 e temos mais uma vez para nos ajudar no comentário desta lição o nosso professor Pedro Costa. A paz do Senhor, professor Pedro. Pai do Senhor, presbítero Elias, é um prazer, uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Amém. Então, meus amados irmãos, nós desejamos que todos tenham mais uma vez uma boa escola dominical, que a sua classe possa estar sendo abençoada através dessas lições. Você que tem, quem sabe, ausência dos alunos, né, que possa estar sempre dando uma ligadinha, sempre passando uma mensagem, né, para que possa estar reunindo com seus alunos todos os domingos para estudar a palavra do Senhor nosso Deus. A lição de número 5 traz como tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. O texto áureo diz assim: disse mais, ora, não se tire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Gênesis 16 e 32. Verdade prática. Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Professor Pedro, nessa lição nós vamos estudar algo muito importante. Claro, a lição toda ela é importante, mas eu gostaria de destacar aqui já que nós vamos estudar nesta lição duas características de Deus, digamos assim, em equilíbrio. Porque eu percebo que há uma discussão muito grande sobre a justiça de Deus, porque todo mundo aceita o amor de Deus, né? Deus Certo. amoroso e tal, e Deus jamais faria isso com as pessoas, porque Deus é amor e tal. Só que aqui a gente vai estudar exatamente as duas funções, os dois atributos de Deus em equilíbrio. Deus exercendo o seu amor, a sua misericórdia, né? Nós vamos já ver aqui na lição que ele disse que pouparia a cidade até por 10 pessoas, isso é Sim. amor, mas também nós vamos estudar também aqui a justiça de Deus, que ela realmente digamos assim, é equilibrada com o amor. Uma coisa não elimina a outra, né? Perfeito, presbítero Elias, caros professores, ouvintes da palavra de Deus. Na lição anterior, nós vimos a confirmação de uma promessa, né? E essa promessa, ela é confirmada na vida de todo crente quando nós obedecemos a palavra do Senhor, que diz aqui no 17:1 de Gênesis: anda em minha presença e ser perfeito. Hoje estaremos no capítulo 18 e 19. Quero dar uma pincelada para os professores aí sobre o texto áureo, né? Aqui nós encontramos nesse texto áureo um diálogo entre Abraão e o Senhor, né? E esse diálogo aqui ele revela para nós de uma forma muito comovente o caráter de Deus, né? Sobre o tipo de relacionamento que ele deseja ter com o ser humano, né? Então, quando Abraão insiste aí, presbítero Elias, reduzindo aí progressivamente o número dos justos, né? De 50 até 10, nós percebemos aqui que nós não estamos aqui diante de um homem ousado por presunção, mas de alguém movido por compaixão, tá? E por um senso de justiça, né? Então, percebemos também e queremos deixar claro que Abraão não está tentando aqui convencer Deus a ser misericordioso. Na verdade, ele já sabe que Deus é misericordioso, né? E por isso mesmo apela para os atributos divinos, né? Muito bem, então, meus irmãos, como eu ia dizendo, a justiça de Deus
ela se iguala ao seu amor. Então, nessa lição, nós vamos estudar exatamente isso. A justiça de Deus sobre essas cidades. Nós vemos aqui em Gênesis, aparece o nome de duas cidades, mas nós sabemos que são 5 cidades que estavam na mesma situação. Sodoma e Gomorra, Admai e Zeboim, e também Bela, uma cidade que foi poupada justamente porque Ló foi para lá, para esta cidade, por causa de Ló. Deus não destruiu essa cidade, mas que ela também estava na mesma situação. Então eram 5 cidades. Então nós vamos estudar aqui exatamente isso. Deus exercendo juízo sobre essas cidades que exatamente estavam em um pecado generalizado. Nós vamos estudar também os pecados destas cidades, porque às vezes muitas pessoas pensam que pecado de Sodoma era simplesmente pecado de imoralidade sexual. Não, nós vamos estudar aqui que são vários tipos de pecado, assim como também a nossa sociedade hoje também está da mesma forma. A gente vai também fazer aqui uma comparação entre as cidades daqui dessa época, de Ló, né? As cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que também estavam da mesma forma que as nossas estão hoje. Então a gente vai fazer aqui uma comparação. Então, professor Pedro, nós vamos aqui já para o primeiro ponto. Nós temos 3 pontos da lição que apresenta 2 assuntos importantes. Então veja só, o primeiro assunto, a visita dos anjos a Ló para falar, para Abraão, quer dizer, para falar a ele, mais uma vez, daquela promessa que você já falou aqui, reforçar esta promessa. Então, primeiro objetivo dos anjos, reforçar a promessa a Abraão de que realmente ele teria um filho, filho da promessa. E o segundo objetivo dos anjos aqui é exatamente anunciar a Abraão o juízo contra Sodoma e Gomorra, Admai e Zeboim. Nós vamos ver aqui que Deus anuncia o seu juízo, tudo aquilo que ele tem para fazer, ele anuncia aos justos, às pessoas que são tementes a ele. Foi o que ele fez, ele anunciou a Abraão. Então nós vamos aqui para o primeiro ponto, que é os anjos visitam Abraão. Abraão, primeiro subtópico, professor Pedro. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Vamos lá. Aqui é Gênesis capítulo 18, né? Ele nos leva aqui de uma forma muito singular, né, na vida do patriarca Abraão, e nos mostra 3 homens que aparecem aqui de uma forma muito súbita nos carvalhais de Mano, né? E em pleno calor do dia. Isto mostra para nós, meus queridos, que não tem horário para Deus entrar na tua vida, para Deus aparecer, né? Gênesis 18:1 diz: E apareceu-lhes o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Então aqui é uma teofania de Deus, né? Deus aparecendo aqui, se manifestando e acompanhado aqui de 2 anjos, né? Hoje, eu gosto muito de trazer para o nosso contemporâneo aqui, né? Nós vivemos um tempo muito acelerado, né? Onde a tecnologia e as múltiplas tarefas do nosso dia a dia nos roubam, presbítero Elias, a capacidade de perceber a visita de Deus, né? Muitas pessoas no seu corre-corre, no seu dia a dia, né? Então, muitos cristãos estão ocupados demais e não têm tempo para sentar-se à porta da tenda, como Abraão fez aqui, e aguardar a presença de Deus, a manifestação de Deus na vida dele, né? Certo. E essas manifestações, elas eram grandiosas, tá? E ao nosso modo de ver aqui, Deus está se manifestando para nós todos os momentos quando nós temos contato com a palavra do Senhor. A Bíblia aberta, nós estando lendo ela, Deus está falando conosco, né? Outra forma de Deus se manifestar, como aqui em Gênesis 18:1, é a oração, né? A oração é Deus falando conosco e nós falando com Deus. E isso, como diz aqui, no calor do dia, isso no horário inesperado, nós podemos orar
em qualquer momento, e Certo. Deus está falando conosco. Então, professor Pedro, aqui nós, como o senhor já falou, nós temos aqui a visita de 3 personagens. E, biblicamente, pelo que nós vemos aqui, um desses personagens era o próprio Senhor, né? Porque a própria Bíblia ela vai deixar claro isso. Então, para ficar claro, não eram 3 anjos. Realmente, 2 eram anjos, mas um era o próprio Senhor. E nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 21 em diante do capítulo 18, o Senhor falou assim, olha, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. O Senhor falando, eu vou descer lá, né, para ver o que está acontecendo. Isso não quer dizer que Deus lá não estivesse vendo tudo, porque ele é onisciente, né? Mas é simplesmente porque ele queria se manifestar entre os homens. E se não, sabê-lo-ei. Então vieram aqueles varões, o rosto dali, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé de diante da face do Senhor. Aí Abraão aqui vai começar agora aquela conversa, né, com eles. Aí no final diz assim do capítulo, e foi-se o Senhor, tudo com S maiúsculo, né, em caixa alta, para dizer que realmente era o Senhor. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Aí o versículo 1 do 19 diz assim, e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta. Então, quem veio a Sodoma... 2 aparições, 18:1 e 19:1, né? Então, na casa de Abraão chegaram 3 personagens, 3 pessoas. Uma dessas pessoas era o próprio Senhor. Depois que ele tem a conversa com Abraão, você observa que era o Senhor, por quê? Porque ele negociou o juízo de Sodoma com Abraão. E se fosse um anjo, ele não teria autoridade para fazer isso. Quem faz isso é o próprio Senhor, o Senhor que tira juízo, que coloca juízo, né? Então ele negociou o juízo com Abraão. Não, até por 10 eu poupo a cidade. Depois que eles concluem essa conversa, o texto diz aqui que ele foi-se. Este primeiro personagem desaparece, aí apenas 2 anjos chegam na casa de Ló, não é mais 3, porque aquele era o Senhor, e ele veio, né, fazer ciência a Abraão do que ia fazer nas cidades. Ele veio conversar com Abraão, fazer tudo que tinha que ser feito, e agora ele desaparece, e apenas os 2 anjos realmente aqui ficam. Então, fica claro aqui que realmente era o Senhor, né, como o senhor já falou, uma forma teofânica e antropomórfica, né, que chama antropomorfismo. Porque veja só, a forma teofânica é Deus se manifestando. Só que Deus se manifesta de várias formas. Você vê que, por exemplo, em Gênesis também, na história de Moisés, ele apareceu no fogo, numa sarça. Então não era uma forma humana. Então essa forma humana a gente chama de antropomorfismo na teologia, né? Antropos, porque é homem, né? No grego. E morfismo é morfê, é forma. Então forma de homem. Então Deus aparece visivelmente, isso a gente chama de teofania, Deus se manifestando, Deus aparecendo, e ele aparece de uma forma antropomórfica, que é uma forma humana de homem. Então, até a gente vai ver lá que ele conversou, eles até comeram, né? Abraão preparou até um grande banquete para eles. É o que a gente vê aqui no decorrer do próximo, do 2, né? A hospitalidade de Abraão. Isso aqui é também interessante, porque até o autor da Epístola aos Hebreus faz uma referência, né, meio que oculta a Abraão aqui, mas a gente sabe que é, quando ele diz que pela hospitalidade, pessoas recepcionaram bem anjos, né, sem saber. E aí, o caso seria aqui o Abraão, né, ou seja, a hospitalidade, que é algo que no crente não pode faltar, né? Isso, presbítero Elias. Então, ao ver aqui os 3 visitantes, Abraão não espera que eles peçam ajuda, né? Abraão corre, oferece água, como você mencionou aí, para lavar os pés, oferece sombra, né? Debaixo de uma árvore, e um bocado de pão. Certo. E aqui manda Sara amassar farinha, fazer bolo, Certo. corre ao curral, escolhe uma vitela, tenra e boa, e ainda traz manteiga e leite, né? Está no versículo 6, 7 e 8. Então era uma refeição farta, né? Generosa e oferecida com alegria. Uma boa hospitalidade. A hospitalidade, presbítero Elias, no Antigo Oriente,
era considerado um dever sagrado, Sim, né? sim. Então, o autor aos E o Hebreus, judeu levava isso muito a sério, né? muito a Os sério, judeus. o autor aos Hebreus aí no 13:2, como Uhum, você mencionou, ele faz referência a esse episódio. uhum, Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. uhum. Então, Isso, Abraão deu o melhor que tinha. O sim, crente hoje, ele também não pode se esquecer disso, tá? Dar o melhor que ele tem. sim, com Abraão certeza. não fez relutância, ele faz com entusiasmo, né? E hoje, na nossa contemporaneidade, né, a hospitalidade cristã, ela Uhum. tem sido, parece que ela tem sido substituída por isolamentos, né? As casas tornam-se espaços privados, né? As casas estão cheias de grade, de portões. Então, nós podemos ver outra coisa aqui que outro desafio é a hospitalidade seletiva, né? Nós recebemos bem apenas aqueles que podem retribuir Uhum, essa hospitalidade na mesma altura que nós oferecemos. Parece que nós estamos fora do padrão bíblico de Abraão, né? uhum, E aí nós acabamos esquecendo o ensino do Senhor Jesus sobre convidar os pobres, os aleijados e os cegos, lá uhum. em Lucas capítulo 14, versículo 13. E por último, Abraão nos ensina que nós devemos oferecer o melhor, não a sobra, tá? Não o que está sobrando. Receber irmãos, visitar os necessitados e até os desconhecidos em nossa casa, quer dizer, recebê-los em nossa casa, Uhum. ou mesmo na igreja, é uma forma concreta de manifestar o amor de Deus. Certo, com certeza. Claro que hoje a gente tem, eu acho que por isso mesmo que a gente tem deixado de praticar muitas vezes a hospitalidade, pelo o mundo, a situação que a gente vive, né? É um mundo muito conturbado, as pessoas más e a maldade ela impera muito nas pessoas e aí a gente às vezes fica até com medo de ajudar alguém, de botar alguém dentro de casa e essa pessoa você não conhece, de repente ser uma pessoa mal, né? E aí Isso. pode lhe prejudicar. Então, em razão disso, às vezes a gente vai se fechando, fechando, vai deixando de praticar a hospitalidade, né? Algo que a Bíblia recomenda para a gente fazer. Mas vamos direto aqui para o terceiro subtópico. Sara riu. Que veja só, aqui Sara preparou, né, o banquete, a Bíblia diz, e aí Abraão coloca na mesa esse banquete, só que as mulheres naquele tempo elas não apareciam em público assim quando não apareciam assim nas visitas, quando as visitas eram estranhas, né, que elas não conheciam, quando não era da família. Então Sara aqui ela não sentou à mesa, a gente vê aqui que ela não sentou à mesa com os anjos de Abraão. Então os anjos aqui, o Senhor aqui pergunta, né? Um dos personagens pergunta para Abraão por Sara, cadê tua mulher? Onde é que ela está? E aí ele disse, olha, ela vai ter um filho. Daqui a um ano essa mulher vai ter um filho. E aí Sara, que com certeza estava escutando a conversa de trás da porta por ali, né? Que ela devia estar atenta, né? Aí ela, quando ela escuta a conversa, ela dá um riso, né, ela sorri. E aí os anjos escutaram lá fora, né? E aí ele disse, opa, você riu. Eu disse, não, não, não ri não. Eu disse, não, você riu. Aí o irmão coloca aqui que a Sara ela não riu aqui, digamos assim, fazendo um deboche da situação, não, ela riu aqui entendendo a sua limitação física, né? O irmão coloca aqui, olha, da sua condição física, né? Uma senhora, sem a menor condição, ela achou assim, aquilo assim extraordinário, em ver que ela não tinha a menor possibilidade de gerar filho e o Senhor está dizendo que ela ia ter um filho. Então, realmente é algo impressionante, né? Então, ela não estava aqui zombando, não. Era simplesmente uma questão assim que ela ficou surpresa de ver a situação, né? Então, presbítero Elias, enquanto Abraão servia, né, ali Sara, como você frisou aí, ela estava atrás da porta e no 18:10, quando é anunciado que ela terá um filho, ela riu, né? Mas nós temos que frisar também que o riso dela não foi um escárnio, né, contra Deus, mas de incredulidade diante da impossibilidade por causa do que você já colocou aí, né? Do ponto de vista humano, realmente era algo impossível, né? Para o ser humano já aos 90 anos, né? Ali 89, 90 anos, engravidar e ter um filho. Então, o Senhor a confrontou. O Senhor ouviu ela e a confrontou.
Porque no 13 e 14 aqui nós vamos encontrar: por que se riu Sara dizendo, na verdade darei luz, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Então Deus está questionando. Há algo impossível para Deus? Lucas, Sim, no 1,37, também vai dizer, olha, para Deus nada é impossível, né? Então Sara negou, com medo. certo. Sara com medo, tá? Ela negou que tivesse rido, mas Sim, sim. Deus insistiu. Não, pois riste. Esse episódio, ele revela que Deus conhece o nosso pensamento. E nós sabemos disso lá no Salmo 139, né? Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Quando ele diz, você riu sim, Sara. Você colocou aí, né? E não há nada escondido diante de Deus que ele não venha a revelar, né? Porque Sara, apesar do riso, ela é mencionada aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 11, né? Como uma mulher de fé. Ó. Então, pela fé, diz assim, ó, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu, ó, recebeu a virtude de conceber, tá? E deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe prometido, lhe tinha prometido, né? E hoje, né? Hoje, quais são os desafios, né? Nós vemos hoje, presbítero Elias, que muitos cristãos, eles riem interiormente da promessa de Deus, né? Não é um riso de deboche aberto, a gente vê claramente, né? Mas é um riso de descrença disfarçada. Deus não vai resolver meu casamento, tá? Deus não vai prover o emprego para mim. Deus não vai curar a minha doença. Então, por trás do sorriso ou da dúvida silenciosa, há a incredulidade. Deus não vai Certo. fazer isso. Eu estou orando tanto tempo e Deus não faz, não deixa acontecer. Então, é um desafio, tá? O medo, ele assume um aspecto de dúvida no crente. E isso não pode permear na vida de alguém que é crente. A incredulidade tem que sair da vida de alguém que quer progredir com Deus. Deus vai anunciar aqui, né, o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor vai agora passar para a segunda parte, né? Já anunciou que mais uma vez que Abraão terá um filho. E agora, para não deixar dúvida, ele falou que era de Sara, que antes Abraão pensava que era Ismael. Primeiro ele pensou que era o seu servo, né, Eliezer, o Eliezer. Depois ele pensou que era o de Agar. Agora o Senhor vem confirmar que não, que seria de Sara, né? Então agora vai para a segunda parte do projeto aqui de Deus, que era anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, das suas cidades vizinhas para Ló. Aí diz aqui o final do subtópico: o que Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então Deus, como nós já falamos lá acho que é em Amós, que diz que o Senhor não faz coisa alguma sem primeiro revelar os seus servos e profetas, né? Então ele precisava revelar a Abraão o que ele iria fazer. Então ele vai falar aqui: o pecado leva à destruição. Nós vamos ver aqui nesse tópico também, irmão Pedro, os pecados de Sodoma e Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela. Essas cidades, elas estavam aqui, como eu já disse no início, como nós estamos hoje, numa situação depravada, numa situação que nós temos em vários textos sagrados. Tem até uma lista aqui dos pecados, né, das cidades que foram destruídas pelos anjos. É uma lista aqui desses pecados que é interessante a gente ver aqui. Diz aqui os pecados: grande perversidade, Gênesis 13, 13. Orgulho e arrogância, Ezequiel 16 e 49. Injustiça social, isso aqui nós temos visto muito também, Sim. né, em nossos dias. Ezequiel 16, 49 a 50. Imoralidade sexual, Gênesis 19 e também Judas 1 e 7. Violência e corrupção extrema, Gênesis 19, 9, e assim por diante. Era uma série de coisas que acontecia em Sodoma, que isso, a Bíblia diz que cheirou mal às narinas de Deus, né? Então Deus vai descer aqui e agora vai anunciar exatamente essa destruição que a gente vai ver exatamente nesse tópico aqui, né? Pois não, presbítero, é verdade. Então, o anúncio da destruição aqui, quando acontece isso?
Depois da refeição, né? Uhum. E do renovo da promessa de Isaac, o Senhor Deus e os dois anjos levantam-se e dirigem-se para Sodoma, né? Uhum. E Abraão aqui, no texto, ele acompanha eles para despedi-los. E aí Deus pensa consigo, no 18:17 de Gênesis: ocultarei eu a Abraão o que faço? Deus fala isso aqui por causa do relacionamento íntimo que tem com o servo dele. E aí nós vamos para Amós 3:7, que você já mencionou aí. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, Certo. os profetas, né? Então, qual é o desafio atual para nós hoje, né? É que muitas vezes, meus amados irmãos, a igreja, ela prefere ouvir apenas promessas de bênção, né? Ela não quer ser incomodada com o anúncio do juízo. Outro desafio que nós percebemos aqui nesse texto é a falta de intimidade com Deus. Deus diz que não vai deixar o culto porque Deus tem um relacionamento íntimo com Abraão. Mas se não tivermos uma vida de oração, uma vida de comunhão, né, o Senhor não revela nada para nós não, tá? Porque o propósito de Deus é revelar para nós quando nós o buscamos e temos essa vida de comunhão com Ele e de oração, né? E qual é a lição para hoje que nós aprendemos aqui? O Senhor procura homens e mulheres que tenham o coração de Abraão, dispostos a ouvir e dizer, mesmo quando a mensagem é dura, vai haver juízo. Sim, com certeza. Então, diz aqui, olha, o comentarista colocou aqui: o pecado de Sodoma e Gomorra era imenso e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade. Então veja só, meus irmãos, a santidade de Deus, ela é algo que ela repele o mal. O pecado não tem como ele se aproximar de Deus, porque, digamos, há uma repulsão da parte de Deus. Então, na proporção em que o pecado ele se aproxima de Deus, essa repulsão também de Deus vai acontecendo. Então, Deus ele não pode tolerar o pecado, mesmo que ele quisesse, não há, porque a sua substância ela é assim, ela é de repulsão ao pecado. Então, Deus não tolera o pecado, mesmo que esse esteja sobre o seu filho, né, quando aconteceu na cruz. Os nossos pecados foram lançados sobre Cristo na cruz, e mesmo sendo filho de Deus, ele foi punido por isso, ele morreu pelos nossos pecados, porque estava sobre ele, porque Deus não pune o pecado, ou melhor, não tolera o pecado, mesmo que ele esteja sobre o seu próprio filho, né? Então nós vamos aqui para o outro subtópico, o terceiro, que é a intercessão. Nós vamos ver aqui agora, professor Pedro, que Abraão ele vai interceder. Isso aqui me chama a atenção, porque isso aqui também a Bíblia nos recomenda também a fazer a mesma coisa, a interceder também, né? Sim. A orar, inclusive pelas autoridades. Tem uma lista de coisas que nós precisamos orar, que a Bíblia diz, e aqui eu achei interessante que Abraão aqui, se você for olhar de uma maneira bem mais, digamos assim, minuciosa, Abraão ele não intercedeu apenas pela família de Ló. Ele queria salvar a cidade, realmente, ele queria salvar aquela cidade. Ele não queria que aquele povo fosse destruído, né? Ele disse assim, se tiver, porventura, 50 pessoas nessa cidade, você poupa a cidade. Ele não estava querendo salvar apenas a sua família. Não, ele tinha interesse em salvar aquela cidade, as cidades inteiras. O que ele queria é que aquele tivesse pelo menos 50 justos ali, Deus pouparia a cidade, e a partir daí, quem sabe aquelas outras pessoas não iam estar também se arrepender para ser salvo também, né? Então Deus não quer, Abraão não queria a destruição daquele povo, ele queria realmente que Deus poupasse. Por isso que ele vai aqui interceder, como você já falou no início aí, lá no nosso texto áureo, a intercessão que Abraão vai fazer aqui diante do Senhor, para que o Senhor poupasse aquelas cidades, né? Que esse realmente era o objetivo e o desejo de Abraão, assim também como deve ser o nosso. Nós não devemos ter um desejo de vingança, porque o mundo está do jeito que está, que tomara que Deus destrua logo esse mundo. Não, muita gente fala até isso, né? Não, o nosso objetivo não deve ser esse. Deve ser
interceder diante de Deus para que Deus salve esse país, para que Deus salve esse mundo, esse planeta, Sim, né? sim. Traga o arrependimento para que eles possam também alcançar a salvação, assim como nós também já conseguimos, né? Já alcançamos, né? Perfeito. Embora a Bíblia, na sua totalidade, né, vá trazer para nós que Deus deseja que todos se salvem, né? Mas aqui no versículo 23, né, ele começa dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? E no versículo 25, Abraão argumenta com base que na justiça de Deus, né? Ele diz: Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, né? Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Nesse texto aqui, Abraão não está barganhando aqui pelo livramento dos ímpios. Ele roga aqui ao justo juiz de toda a terra que haja justiça, poupando aqui o justo, poupando o justo aqui. E Deus responde, né, aquele pedido, ele disse: não, destruirei. E nessa resposta aí, que ele começa lá dos 50, né, que a gente vai já chegar aí, e acaba em 10, e Deus não encontra ninguém ali, né? Não encontra ninguém ali. Então, nós encontramos aqui em Ezequiel 22:30, né? Primeiro Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, né, ordena que nós intercedamos por todos, né? Então, Deus busca intercessores. Ezequiel 22:30 diz: Busquei entre eles um homem que transpassasse o muro e se pusesse na brecha perante mim a favor desta terra, porque para que eu não destruísse, mas não achei nenhum achei, né? E Romanos 8:26, Paulo mostra que o Espírito Santo também intercede por nós, né? Por isso que nós devemos interceder pelos outros, né? O próprio Senhor Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Paulo diz aos Romanos no 8:34. Hoje, meu querido presbítero Elias, a oração intercessória é uma das disciplinas mais negligenciadas na igreja. As reuniões de orações têm pouca frequência, né? Os crentes oram mais por si mesmo do que, como você já colocou aí, pela cidade, pela nação, pelos perdidos, né? E outro desafio que a gente encontra aqui ainda nesse texto é a falta de persistência, né? Ele começa lá nos 50 e vai baixando, vai persistindo, né? Então, muitos intercedem uma ou duas vezes e não vê resultado, desiste, né? Então, qual é a lição para nós hoje? A igreja precisa redescobrir o ministério da intercessão, tá? A lição não é que Deus dependa das nossas orações, tá? Mas que ele escolheu agir por meio delas. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição, para a gente já concluir, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, nós já vimos que a negociação de Abraão aqui com o Senhor foi até 10 pessoas. Se tiver 10 justos lá, você poupa, o Senhor disse, eu poupo a cidade pelos 10. A questão é que não tinha os 10, né? Não tinha os 10. Aí nós vimos que de justo lá só tinha Ló e suas duas filhas, né? Aparentemente. E as duas filhas de Ló nem eram tão justas assim. Porque, primeiro que o nome delas nem aparece, né? A Bíblia até chama o Ló de justo, mas as filhas não. Até porque a gente vê que elas estavam, até uma certa forma, influenciadas pelo sodomismo, porque depois mesmo do episódio, elas já se utilizando daquela cultura que elas haviam adquirido, elas embriagaram o seu pai, né? Se deitaram com ele, tiveram filhos com o próprio pai. Então, o que é isso? Sodomismo. Elas tinham realmente aprendido em Sodoma e Gomorra esse tipo de cultura, né? Então, Deus realmente não achou 10 justos lá. Então, agora o que acontece? A destruição das cidades. Então, o que a gente vai ver agora? Deus é fogo consumidor. Então, vamos agora para o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. Deus prometeu que ia destruir se não houvesse 10 pessoas justas, e Deus cumpriu realmente o que fez, né? Gênesis Que 19, prometeu. 24, né, presbítero? Então, depois que Ló e sua família foram retirados da cidade,
o Senhor fez chover enxofre sobre Sodoma e Gomorra, né? Certo. Enxofre e fogos. 19:24 diz que vindos do Senhor desde os céus, né? E ainda aqui em Deuteronômio 4:24 nós vamos ver Deus dizendo: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é um Deus zeloso, né? Então a imagem de Deus como fogo consumidor significa não que ele seja violento ou imprevisível, né? Mas significa a sua santidade, ela não pode tolerar o pecado, né? Qual é o fundamento bíblico que nós temos para isso? Primeiro, em 1 João capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Deus é amor. Em 1 João capítulo 1, versículo 5, diz também que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, né? Judas, versículo 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E aqui nós podemos dizer que não podemos pregar apenas o amor divino, sem anunciar que ele é fogo consumidor, tá? E nos dias atuais, presbítero Elias, um dos maiores desafios nosso hoje da igreja contemporânea é justamente o equilíbrio. O crente, ele precisa ter equilíbrio, tá? Entre a mensagem do amor e a mensagem do juízo divino. Nós Sim. conhecemos crentes hoje que não gostam de ouvir uma mensagem De juízo. né? Eu vou para a igreja fulano de tal, que lá só prega o amor, é um evangelho coach, tu vai prosperar, tu vai enricar, né? Então, além disso, há uma crença popular, né, de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, é um Deus iracundo, né? E no Novo Testamento é amoroso. Mas a Bíblia deixa claro que é o mesmo Deus, né? Então, a igreja ela deve proclamar o Deus inteiro das Escrituras, o Deus do amor longânimo, mas também santo e justo, tá? Por isso há uma urgência de evangelização. O fogo ele pode descer a qualquer momento sobre esse mundo, tá? Que rejeita Deus. Por isso a igreja deve estar atenta na intercessão. Muito bem, então, infelizmente, chegou o momento de Deus exercer o seu juízo, né? A verdade prática até fala sobre isso, é muito interessante, a verdade prática diz assim: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Isso Deus faz a vida inteira, inclusive está fazendo com a nossa geração também hoje, né? Dando tempo, né, para o arrependimento. Mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia, né? Então, infelizmente, nós temos aqui, Deus esperou, Deus fez de tudo, e a gente vê que Ló, a Bíblia diz que ele ficava à porta da cidade, que ele era um dos juízes, né, das cidades, naquele tempo tinha, e ele julgava as pessoas, e com certeza Ló falava para essas pessoas, tentava orientá-los, né, e eles não davam ouvido a Ló. E chega um momento, portanto, que Deus vai ter que destruir essas cidades, porque ele não aguentava mais o pecado, né. Eu gostaria até de ler aqui o versículo que fala aqui das outras cidades, né, que a gente, como eu já disse, sempre a gente acha que foi só Sodoma e Gomorra foi destruído, mas Deuteronômio 23, 29 e 23 diz assim: e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada a nada, e nada produzirá, nem ela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra e de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então essas cidades, e ainda tinha mais a outra cidade, Zoar, né, que foi mudado o nome para Bela, que também não foi destruído porque Ló foi para lá, para a cidade. Se ele não tivesse ido para lá, também tinha sido destruído. E aí o irmão coloca aqui no comentário, aqui no segundo subtópico, de que aqui houve uma catástrofe, né? Deus destruiu essas cidades todas, não foi só as duas cidadezinhas não, foi 4 cidades grandes que foram destruídas. E aí ele coloca aqui que não se sabe quantas pessoas, né, habitavam lá. Certo é que todos foram destruídos, exceto Ló e as suas 2 filhas, né? Diz aqui, no segundo subtópico: não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra,
Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas o exemplo do que ocorreu, a exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas, sobreviveram à destruição, também poucas pessoas foram salvas. Ló, sua esposa, que se transformou numa estátua de sal, né? E as duas filhas. Os genros de Ló zombavam dele quando os advertiam. Também eles eram, infelizmente, as filhas de Ló casaram-se com esses homens, ou ainda estavam namorando. Alguns dizem que ele estava apenas namorando, não tinham casado ainda. Fizeram seriam futuros genros e que eram também depravados, que eram pessoas de lá, dessa região, que estavam totalmente depravados, né? E aí, com certeza, também foram punidos juntamente com essas cidades aqui, né? Sim, sim. Então, esse tópico, ele tem muito a ver com a verdade prática, né? Deus é misericordioso, né? Então, Sim, essa afirmação de que Deus é misericordioso, né, e concede tempo aqui para o arrependimento, né? Aqui nós encontramos um equilíbrio perfeito aqui do caráter de Deus. Por sim. quê? Nós não estamos servindo a um Deus apenas de amor sentimental. E também não estamos servindo a um Deus apenas de juízo severo, né? Então, há um equilíbrio perfeito do caráter de Deus. Ele é plenamente amoroso e absolutamente justo ao mesmo tempo, né? Aí já conclui aqui dizendo, falando aqui da situação da esposa de Ló. Você observa que até ela também foi afetada. Ela também foi afetada pela sua cultura. Ela estava totalmente envolvida, até porque a Bíblia vai dizer que aquela cidade, elas eram ricas, cidade abastarda. E aí a esposa de Ló estava é, totalmente inserida naquela cultura. Eles tinham também, eles eram também pessoas abastardas, que tinham suas coisas, e aí ela estava muito ligada àquilo ali, né, e não queria abrir mão daquilo. Então, parece que ela estava meio dividida, né? Você vê que precisou o anjo pegar na mão deles para tirar de lá, né? Senão ele não saiu de lá. Então ela, a Bíblia diz que mesmo sendo orientada pelo anjo, que não podia olhar para trás, ela ainda olhou para trás, né, com saudade, com vontade, querendo ainda aquilo. É como o povo de Israel do Egito, né, quando saíram, ainda tinham saudade de lá, né? Então a mulher de Ló aqui, ela com certeza ela não queria deixar que Sodoma saísse dela. Ela queria estar lá. Minhas coisas vai ficar para trás e tal, meu Deus do céu. E agora aí, nessa coisa toda, olhou para trás e aí a Bíblia diz que foi transformada numa estátua de sal, né? Saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. Saiu de Sodoma, mas Mas Sodoma Sodoma não não saiu saiu. dela. Então, meus amados, muitos questionam como um Deus de amor poderia destruir cidade inteira, né? Uhum, A pergunta correta não é essa, tá? A pergunta correta é como um Deus santo pode tolerar tanta maldade, sim, né? sim. Essa é a pergunta correta. Então, no mundo atual, repete o pecado de Sodoma: violência Uhum, sexual, orgulho, excesso de lazer e indiferença aos necessitados, tá? uhum, Isso tudo tem trazido muitos prejuízos para os crentes. A igreja muitas vezes perdeu a capacidade de discernir o juízo divino das tragédias, né? Calando-se de medo e insensível a essas tragédias. Então, a destruição de Sodoma nos ensina que Deus não brinca com o pecado, tá? uhum, E essa catástrofe aqui de Sodoma também nos ensina que Deus salva os seus antes do juízo, né? uhum. Assim como salvou Ló aqui em 2 Pedro 2, 7 até o 9, né? Portanto, igreja, nós não devemos temer o juízo, tá? Pois estamos em Cristo. Sim. Mas devemos usar esse acontecimento, né? Ou esse conhecimento aqui para resgatar os que ainda estão condenados. Amém. Esse é o nosso papel, correr atrás deles, né? E aqui, só para nós encerrar aqui, tem uma lista aqui da comparação entre a época de Sodoma, né, e os nossos dias atuais. Corrupção moral generalizada é o mesmo que nós temos vendo hoje, né? Prosperidade sem Deus, numa região rica, né? Próspera, é o que nós temos visto hoje também. Muita prosperidade, mas sem Deus. Falta de sensibilidade espiritual, era o que estava acontecendo com aquele povo. E a Bíblia diz lá em Lucas, né? Que assim como foi nos dias de Ló, que o povo comia, bebia, né? E
também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Apego ao mundo, escassez de justos influentes. Nós temos hoje muita dificuldade de achar referenciais, pessoas, né, com referência para que a gente possa se inspirar, para que o mundo possa se inspirar. Poucas referências a gente tem. E aí, aqui tem alguns alertas, né, que traz para nós, para os nossos dias. É um alerta espiritual, é um símbolo do juízo futuro, é um chamado ao arrependimento, é um convite para a salvação urgente. Então, a destruição de Sodoma traz essas lições para nós, para que a gente possa entender que não é simplesmente estudar a destruição de Sodoma e Gomorra, a demais é boim, mas que a gente possa estudar, refletir e entender que isso são lições importantes para nós, para que a gente possa evitar que a nossa geração chegue a esse ponto, né, de sofrer o juízo de Deus sem compaixão, e praticamente toda a humanidade foi perdida, né? Foi eliminada naquela situação, e apenas 3 pessoas praticamente se salvaram. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que mais pessoas se salvem, né, Com professor Pedro? certeza. Então, deixa eu dar mais uma pincelada antes de você mencionar aí a conclusão. Gênesis capítulo 19, versículo 17 diz: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Só que no 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás, né? Então essa ordem aqui, não olhe para trás, era um ato de fé e obediência. Deus está dizendo, não faz isso. E a pessoa continua insistindo, né? Olhar para trás, como o presbítero Elias já colocou aqui, significava saudade do que ficou, né? Incluindo prazeres, Sim, causa sim. da palavra. É daí que vem a palavra sodomia, né? E segurança material, né? Tem muitos crentes olhando para trás aí. Eu tinha isso, eu tinha aquilo, então eu tenho isso, então eu não posso ir para a escola dominical porque eu tenho que cuidar disso, ou fazer aquilo, né? Isso é olhar para trás, tá? Certo. E Jesus aqui, em Lucas 9, 62, ele usa essa imagem para falar sobre os discípulos. Ele diz, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás. É apto para o reino de Deus. A mulher de Ló não estava apta para o reino de Deus. Ela olhou para trás, né, presbítero Elias? Então, qual é a lição que nós tiramos para nós, né? Muitos cristãos hoje estão como a mulher de Ló, né? Saíram do mundo, mas ainda olham para trás, com saudade, né? Ainda sente falta das práticas antigas, dos prazeres pecaminosos, das amizades corruptas, né? O relacionamento fora da vontade de Deus, né? Isso tem prejudicado muito os crentes hoje. Então, última advertência, é melhor perder os bens, os prazeres e até a própria vida do que perder a alma. Amados irmãos, sigamos em frente, tá? Confiando que à nossa frente quem está é Deus, né? Atrás está o juízo. A mulher de Ló nos ensina, pelo lado negativo, que a salvação se completa na obediência até o fim. Por isso ela se transformou em uma estátua de sal. Muito bem, então chegamos ao final de mais uma escola dominical. Mais uma vez desejamos uma boa escola dominical a você. Queremos agradecer aqui ao professor Pedro por estar conosco e que essa lição possa continuar falando conosco, porque afinal de contas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus nos santifica. Então que Deus possa nos abençoar e abençoar a todos vocês que nos assistem em nome do Senhor Jesus. Finalizamos essa lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Mas a sua longanimidade tem limites, tá? O Abraão começa aos 50 e vai baixando, tá? Cuidado com o que você tem feito e Deus tem tolerado, tá? Porque de repente a ira de Deus, a taça da ira de Deus pode se encher e aí tudo vai de água abaixo, tudo se perde. Não perca a sua salvação, meu amado. Busque a Deus enquanto há tempo. Invocar enquanto está perto. Deus abençoe grandemente. Tenha uma boa aula neste próximo domingo. Amém. Amém.